dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Mariana. Hoje, a convite do Thiago, eu invadi aqui a sala do GBcast para a gente ter uma conversa muito bacana com dois convidados muito especiais para a gente falar sobre Terra Armada, solo reforçado e a gente conhecer um pouquinho dessa história. Obrigada, Thiago, pelo convite. Hoje o GBcast firmou com o GeoQuest e teremos um recheio especial porque nós temos aí uma surpresa feminina de respeito no nosso meio geotécnico. A Mari, que além de ser geotécnica, é mãe, não é? Amiga. Ela que já foi diretora da BMS Nacional no Núcleo Jovem, né? Fazendo aqui uma breve introdução. E sem muitas delongas, eu quero fazer um agradecimento especial ao IGS, né? Já que é a entidade máxima que representa pelos geossintéticos. Mas sem muitas delongas, eu quero também aproveitar o ensejo, agradecer aí aos nossos seguidores. Hoje o grupo já faz ali em torno de 30 mil seguidores, é bastante gente. Hoje somos líder na América Latina, né? Quiçá mundial em termos de pessoas que nos seguem, e isso nos honra bastante. Agradecendo também as entidades, as empresas que nos apoiam. E eu já queria começar de cara com a seguinte pergunta, né? Como é que tudo começou, né? O Bruno pode começar, depois o Cristiano, ou vocês têm preferência de ordem? Tudo bem contigo, gente? Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Mari, Thiago, como Tudo vai? bom? Primeiro aqui agradecer, né, pelo convite. É um prazer, uma honra enorme estar aqui nesse canal super reconhecido já no meio geotécnico. Acho que a comunidade geotécnica precisa de canais assim. E nós estamos aqui para contribuir um pouco para contar dessa história de como a empresa contribuiu desde da sua fundação aqui no Brasil, desde a chegada dela em 1975 até os dias de hoje. Então, conta com a gente aí nessa contribuição e acho que vai ser um bate-papo bem bacana, bem informal aí para poder esclarecer certas dúvidas aí que o pessoal possa ter. Mas começando com o Cristiano, né? Como é que tudo começou, Cristiano? Eu vou voltar assim, um pouco no passado, do tempo que eu ainda tinha calça curta, até 1963. Foi quando o engenheiro francês Henri Vidal teve uma intuição e uma ideia de um processo construtivo, né, com terra e reforços que pudesse ser aplicado em diversos segmentos da engenharia. Ele, já com essa intuição, ele rascunhou alguns trabalhos e depositou a primeira patente em 63, ainda sem haver claramente uma técnica e uma tecnologia desenvolvida, mas ele patenteou a sua intuição e a sua ideia. E a partir daí, Henri Vidal se juntou a François Schlosser, que era um engenheiro mais da academia, e juntos desenvolveram tecnologicamente esse processo, né? Isso foi um trabalho de 2 anos no Laboratório Central de Ponts e Chaussées, e somente em 65 foi executada uma primeira obra experimental. Nessa ocasião ainda não haviam os painéis pré-moldados de concreto, os painéis eram painéis metálicos de pouca espessura, como se fossem umas calhas semielípticas, e esse paramento em painel metálico era unido às fitas lisas de reforço, e foi construída essa primeira obra de pouca altura, 7, 8 metros de altura, numa estrada vicinal na França, e que foi bem sucedida. A partir daí foram construídas mais umas 2 ou 3 obras, até que em 68, junto com o engenheiro Maurice Darban, que sobre transformar a ideia de Vidal num negócio, Vidal resolve fundar uma empresa para operacionalizar essa tecnologia, e Vidal deu o nome a essa empresa de La Société de la Terre Armée. E a partir daí já havia uma empresa se ocupando das estruturas de terra armada, vamos dizer assim. A partir dos anos 70, o Vidal resolve começar, junto com o Darban, a internacionalizar a
terra armada. A primeira filial fora da França foi no Canadá, não sei se por razões de idioma, porque a parte do Canadá onde foi fundada a primeira empresa, a primeira filial era no Canadá francês, em Quebec. Depois do Canadá veio os Estados Unidos e a Espanha. E em 1975, Vidal vem ao Brasil e encontra o engenheiro Vitor Rodrigues, que foi apresentado a ele por Francis Bogossian, da Geomecânica, e Vitor Rodrigues, que é meu pai, né? Junto com o Vidal, resolvem fundar a empresa Terra Armada no Brasil, que foi a 5ª filial no mundo, né? A primeira da América Latina. Isso foi em 1975. A primeira obra que nós conseguimos, depois de muito trabalho de divulgação, muito trabalho de palestras, né? Muitas delas Vidal veio pessoalmente, Vidal esteve aqui em São Paulo no Instituto de Engenharia, no antigo DNR. Nós fizemos uma pressão muito forte em cima do DNR para conseguirmos uma primeira oportunidade e finalmente, depois de muita insistência, o DNR nos deu uma pequena obra para que nós estudássemos, fizéssemos um projeto e aplicássemos a solução. Isso foi em 1976. Foi um pequeno muro na BR-470, contendo a borda da rodovia. Era um muro que tinha 6 metros de altura por uns 150 metros, um muro de pequenas dimensões, que foi construído em 3 meses e foi um sucesso, tecnicamente, e o DNR ficou convencido e, a partir daí, passou a nos mandar mais oportunidades e foi aí que tudo começou. Cristiano, ao longo dessa sua jornada aí, quais foram os seus principais mentores? Você comentou que seu pai era geotécnico, Sim. imagino que ele tenha sido uma Sim. referência. Eu acho que meu pai foi mais uma influência do que um mentor. O meu pai é engenheiro pela Escola Nacional de Engenharia, que era o antigo nome da UFRJ. Na ocasião também se interessou pela geotecnia, que na época se chamava mecânica dos solos, o termo geotecnia vem bem depois. E como grandes engenheiros geotécnicos lá da ocasião, ele foi trabalhar na Tecnosolo. A Tecnosolo foi uma grande escola do professor Costa Nunes. Foi uma grande escola e muitos profissionais, grandes profissionais, passaram pela Tecnosolo. Meu pai trabalhou uns bons anos na Tecnosolo e até que ele foi apresentado... o Francis Bogossian foi da Tecnosolo. Até que ele saiu da Tecnosolo em 72 para fundar a Geomecânica. E Francis Bogossian foi consultado por Henri Vidal e apresentou Vitor Rodrigues, que é meu pai, ao Henri Vidal. E ele, com 40 e poucos anos, aceitou esse desafio de fundar a empresa Terra Armada no Brasil. Curiosamente, o meu pai iniciou a Terra Armada com 40 e poucos anos. Eu, em 2001, com 40 e poucos anos, também assumi o lugar do meu pai, que se retirou, que aposentou. E o Bruno, com 40 e poucos anos, tomou o meu lugar. Essa idade de 40 e poucos anos é um marco, Eu tô né? muito atrasada então, gente. Tá na hora de eu fazer um grande feito Eu já. também, O relógio tá batendo aqui na minha Foi feita uma transição, né? O Cristiano Claro. foi um grande professor, ainda para mim um grande professor, e foi uma transição bem tranquila. Eu estava num período sabático aí, fora do mundo corporativo, quando eu fui convidado para voltar. E aí eles explicaram naquele momento que ia ser feita essa transição e foi muito bacana conhecer toda essa história. Por isso que eu trouxe o Cristiano para falar, porque realmente esse passado ele domina. Mas aproveitando, Bruno, antes de voltar no Cristiano também, né? Como é que tudo começou? Quando você mergulhou nesse mundo de geossintético, solos reforçados? Fala um pouquinho do Bruno. Bom, rapidamente, né? Eu comecei lá atrás, no final dos anos 90, como estagiário na Macafé, e é onde eu fiz carreira, né? Eu fiz carreira lá, sou muito agradecido. Dos 44 anos que eu tenho, 22 foram lá.
Então, eu escalonei lá desde estagiário até gerente América Latina dos países e foi uma escola muito, muito importante na minha vida. E foi lá onde eu conheci a geotecnia mais a fundo, né? E o geossintético. O geossintético, na verdade, quando eu comecei lá, não existia praticamente. Era só o geotêxtil. Geotêxtil não tecido, né? Que usava atrás dos gaviões. Mas depois, conforme foi passando o tempo, nos anos 90 começaram a falar mais do geossintético, já ainda importados, né? Sem ter fabricação local. E aí isso começou a ganhar mais mercado, mais volume. E aí, inclusive, a IGS chegou também para contribuir nesse meio. E foi aí onde tudo começou. E após esses 22 anos, eu fiquei num período sabático por conta de problemas familiares, de doença do meu pai e tal. E depois de um tempo que ele faleceu, eu recebi esse convite e retomei aí a atividade nesse mundo corporativo, mas agora cuidando da GeoQuest Brasil, né? Não mais América Latina, senão Brasil. Então, eu tive uma experiência muito boa ao longo dessa jornada minha aí, em vários países, não só Brasil, mas, digamos, da América Central para baixo, uma experiência muito bacana. Muito bom. E toda essa história que está sendo compartilhada, é bom ter o registro, porque hoje nós projetamos, tanto a Mari quanto eu, né? Saber como tudo começou, solo reforçado. E aí tem uma pergunta aqui para você, Bruno, extensiva para o Cristiano. Antes de entrarmos na GeoQuest, tudo começou com a Terra Armada, mas a Terra Armada só faz Terra Armada? Essa é uma excelente pergunta, né? Foi por conta disso que foi mudado o nome a partir desse ano, né? Quando eu entrei, o Cristiano já tinha me sinalizado que o CEO lá na França já estava incomodado com essa situação, porque como o Cristiano contou no começo da história, a solução e a empresa chamava Terra Armée, que é o Terra Armada em francês. E chegou no Canadá, não mantiveram o Terra Armée, eles traduziram ao inglês e ficou Reinforced Earth. Chegou na Espanha, Terra Armada, chegou aqui no Brasil, Terra Armada. Então, dava a impressão para muitos clientes que não era a mesma empresa. Embora a identidade visual era a mesma, as cores e tal, o pessoal olhava, achavam que eram empresas separadas de outro grupo. Quando, na verdade, nós somos mais de 40 unidades de negócio no globo, nos 5 continentes. Então, precisava dessa mudança. E foi feito um trabalho árduo para estudar um nome que fosse um nome internacional, que não tivesse nenhum problema também de conflito de marca, né? E até que se chegou ao nome GeoQuest, foi anunciado no grupo ano passado numa convenção interna e oficializado esse ano. Então, todas as unidades de negócio hoje estão chamando GeoQuest. Então, GeoQuest Brasil, Peru, Índia e por aí vai. Isso foi feito a partir de janeiro e agora 100% das empresas chamam GeoQuest. Então, precisava unificar o nome. E também Terra Armada já não faz mais Terra Armada, né? Então, o ponto 2 é diversificação. Desde os anos 90, a empresa vem buscando diversificação em vários setores. E a empresa também não queria mais seguir com aquela imagem de monossolução, monoproduto, né? Então, esse foi o ponto 2, o motivo pelo qual foi trocado o nome. E aproveitando essa troca de nome, quais são os principais desafios agora e as principais... o que a GeoQuest vislumbra agora aqui na frente? O principal desafio foi na hora que trocou o nome. Depois de 50 anos aqui no Brasil, né? É um baque enorme, assim, né? Principalmente para os clientes mais cativos, antigos. E o principal desafio foi evitar qualquer tipo de curto-circuito na operação, porque o Brasil é burocrático. Qualquer alteração contratual, principalmente quando você fala de uma multinacional, envolve um caminhão de papéis que demanda uma energia enorme da nossa parte de gestão. E também questão de bancos, né, de fornecedores, enfim. Então, foi um primeiro desafio, esse foi o primeiro passo, né? Troca desse nome gerou esse impacto e a gente queria evitar um curto-circuito na operação nossa recorrente. Agora, a partir daqui, com esse novo nome, a gente quer realmente aumentar o portfólio de diversificação, principalmente no geossintético. A gente vê um espaço enorme para o geossintético ainda a ser explorado no país. Até o grupo, acho que no passado o Cristiano vai poder contar melhor, ele foi muito reticente à troca do reforço metálico da solução Terra Armada para o reforço sintético, o que foi inevitável, porque eles mesmos perceberam que realmente a solução, o plástico, o polímero está passando por uma evolução.
A tecnologia tem melhorado muito e era inevitável essa substituição, né? Até por uma questão de sustentabilidade, economia. E hoje, se a gente for fazer uma análise do que se vende de paramento em terra armada no mundo da nossa empresa, já metade corresponde a geossintético, a geotira, né? Até, sei lá, 5, 10 anos atrás, era quase tudo em aço. Sim. Então, existe essa tendência, a gente quer fomentar cada vez mais essa aplicação né, no sintético. E aí, quando você fala de geossintéticos, os geossintéticos são muito versáteis. Você tem geossintético para reforço basal, para controle de erosão, enfim, tem uma diversidade interessante a ser explorada. Sim. Não, eu ia fazer uma pergunta, não sei se ela está muito para frente ou... Vai lá, bora. Eu pergunto assim, as soluções de geossintética, eu sou muito fã delas, tá? Eu acho que elas ajudam demais a gente nos projetos e nas obras, mas eu queria saber a experiência de vocês, como é em relação à execução, porque quando a gente está pro lado de cá, projetando, fazendo as modelagens, né, e a gente coloca, imputa os valores, fica tudo legal. E na hora de executar, como que vocês lidam, né, com essa... Não seria uma fiscalização, mas muitas vezes a gente sabe que alguma obra pode sair fora do controle por execução e não por falha do material ou por falha de projeto, né? Até complementando, a excelente pergunta que a Maris fez, há uma corresponsabilidade de vocês em dar o suporte ao executor? Sim. O nosso escopo é projeto executivo de montagem do muro, do sistema, enfim. A gente fica responsável por esse sistema. A gente fornece todos os insumos, todos os materiais necessários para a aplicação dele e assistência técnica na obra. A gente não constrói, mas a gente dá assistência técnica full time se precisar em campo. Então, óbvio, a gente fica corresponsável. E o que acontece a maioria dos casos que a gente vê algum tipo de desvio, vamos dizer assim, tem muito a ver com controle de qualidade em campo, né? Controle de compactação, ou material de aterro que não chega adequado. Você tem um projeto que você especificou um determinado material de aterro, uma determinada granulometria que, quando chega em campo, isso não é respeitado. Então, isso realmente é algo que complica muito e a gente tem se deparado, pelo menos eu que estou nesse pouco tempo na empresa, de forma bem constante, vou dizer. E a questão da execução, né? Controle de compactação, isso é algo importante. Você pode fazer o melhor projeto do mundo, na hora da execução, se o construtor não tiver os devidos cuidados, né? Realmente dá problema. E às vezes tem assim, conceitos equivocados, né, de compactação. Não é porque você está compactando de forma excessiva que você está tendo o melhor aterro do mundo. E aí dá problema. Isso é porque bom você tem um ponto aqui. ótimo, né? Não adianta você colocar o equipamento mais pesado lá perto do muro ou compactar, passar 5 passadas. Não, uma já deu. Beleza, então para aí. Segue. Porque se você continuar, isso vai transmitir no paramento, vai deformar, vai desaprumar. Então, existe esse conceito equivocado muitas vezes em campo, que a gente tenta evitar quando o nosso técnico está na obra, né? Mas realmente esses são os pontos mais críticos para nós, desafiadores. Acho que o Cristiano também pode complementar essa parte. Sim, eu queria só voltar um pouquinho antes, que durante décadas nós trabalhamos com reforços metálicos, tiras metálicas, né? A partir dos anos 90, o Grupo Terra Armée começou a trabalhar também com geotiras, né? E as primeiras obras que nós fizemos com geotiras no Brasil são dessa época, do final dos anos 90, início dos anos 2000. Tem uma obra no metrô de Recife, algumas obras no Rio de Janeiro. E eu sou dessa geração anterior da fita metálica e no início fui um pouco resistente. Hoje eu sou completamente convencido de que o futuro é do geossintético, por diversas razões. Mas fui um pouco resistente e no grupo tinha até uma referência jocosa ao pessoal que era fã do metálico, que eram os Steel Guys. Eu era um dos Steel Guys. Mas me convenci que hoje eu estou completamente convencido de que a geotira é o futuro. Não só a geotira como o geossintético. Hoje estamos trabalhando também com obras de steep slopes, né, de taludes íngremes com geossintéticos. Inclusive, Cristiano, até um parênteses, tem uma palestra sua, né, no canal da Geotecnia Brasil. Nós fizemos um evento presencial no Instituto de Engenharia e fica o convite para que todos prestigiem essa palestra. Obrigado. Lá foi falado sobre isso. Então, dito isso, eu também queria dizer
que a geotira ela é mais exigente, um pouco mais exigente do processo construtivo na obra. Mas você, por outro lado, admitir que não vamos usar geotira porque ela é mais exigente, não, eu acho que nós temos aqui que cobrar um mínimo de controle de qualidade dos empreiteiros, dos construtores, né? Um mínimo de controle de compactação e o mínimo de processos, né? Para que garanta a eficiência de geotira, né? A tira metálica, ela, por exemplo, ela já nasce pré-tensionada, ela tem uma deformação muito baixa, não? O aço tem na tensão de escoamento deformações da ordem de 2 por 1000, enquanto que as geotiras têm deformações bem maiores. Mas, por outro lado, se trabalha com tensões muito menores para você controlar essas deformações. E as geotiras, diferentemente das geogrelhas, no processo construtivo, há um pré-tensionamento, ela entra um pouco esticada, para que você não tenha uma grande deformação horizontal até que ela entre em trabalho. Então, esses pequenos cuidados têm que ser observados e nós temos hoje milhares de referências de estrutura no mundo com geotiras e bem-sucedidas. No Brasil, no início tivemos um ou outro problema de deformação horizontal que foi sanado, foi desmontado o trecho e montado novamente com o mesmo material de aterro, mesmo reforço e o problema foi sanado. Então, está muito mais ligado ao que o Bruno disse, a cuidados, a controle de compactação. A norma brasileira mais recente ela é bastante explícita sobre a questão do controle de compactação. E acho que, com esses pequenos cuidados, a geotira é o futuro. Ainda há algumas poucas aplicações em que eu acredito que a reforço metálico seja melhor, onde realmente haja uma limitação muito grande de deformações horizontais. Por exemplo, encontros portantes. Embora nós já estejamos estudando alguns casos de encontros portantes com geotira, o reforço metálico ele realmente consegue garantir que você vai ter deformações horizontais muito pequenas. E deformação horizontal no encontro portante significa você transmitir esforços para a estrutura, porque a sapata anda e aquele esforço vai para as vigas, né? Uhum. Então, nós temos que ter um pouco de prudência ainda, mas eu acho que se nós trabalharmos e projetarmos com aquela história do estado limite de serviço, não estado limite último, e trabalharmos visando as deformações e com tensões talvez muito mais baixas nos reforços para garantir que deformações pequenas, eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Aproveitando o gancho, você saberia dizer, o Bruno, de bate e pronto, qual foi a maior contenção em termos de altura que vocês usaram geotiras? Se tem alguma limitação em termos de altura? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Olha a sintonia. Estamos sintonizados. Nós temos um caso nos Emirados Árabes que tem 45 metros de altura. No Brasil, nós não temos nenhuma estrutura muito grande. Nós temos talvez 12, 15 metros de altura. Mas no 15 mundo, metros? Chega a 15 mas metros. No mundo nós temos estruturas bastante altas. Né? 45 metros foi o último case que eu vi nos Emirados Árabes. E aqui no Brasil não tem tão alto, porque a gente conhece outras soluções de geotecnia com geossintéticos de 60, a gente estava até conversando. Existe alguma, não seria preconceito, mas algum receio em relação a isso? Ou existe alguma limitação em relação ao processo da terra armada mesmo? Aí nós temos que separar a geogrelha como elemento de reforço em muros, por exemplo, de paramentos com pequeno abatimento, não necessariamente verticais, com pequeno abatimento, com um paramento bastante flexível, como, por exemplo, o caso da terra-mesh da Macaferri, que é um paramento bastante flexível, como, por exemplo, o caso da Armastone, da terra armada, que é um paramento bastante flexível, que absorve bem deformações horizontais. Nesse caso, eu não vejo restrições à altura. A minha restrição à altura é quando você tem um paramento vertical, uma parede vertical em placas de concreto, em que qualquer deformação horizontal fica muito nítida. Então, nesse caso,
se você tem um muro de grande altura e for trabalhar com geotiras, você tem que usar, de alguma forma, o estado limite de serviço e trabalhar com tensões mais baixas para garantir que você não vai ter deformações horizontais perceptíveis. Né? Então, eu acho que no futuro nós vamos ter as ferramentas para poder considerar esse dimensionamento pelo estado limite de serviço e tranquilamente dimensionar estruturas de 20, 30 metros. Já existe no mundo algumas soluções de 30 metros para mineração com geotira, né? No Chile. Sim, no Chile. E, Chile e Peru. Então, acho que nós estamos completamente capacitados para fazer isso aqui também. Né? Legal. Agora, falando em solo reforçado, realmente eu não vejo limite. Né? A gente tem um caso de uma obra na Índia, em Tindária, que tem 103 metros de altura o muro. É uma solução híbrida de solo reforçado com solo grampeado, né? Que a gente chama de Terra Link, onde você tem restrição de espaço, você trabalha com esse híbrido, mas é um caso de sucesso, que foi feito recentemente, em 2021. E é uma obra que chegou a mais de 100 metros. Legal. E, Bruno, aproveitando, né, falando em subir, em aumentar, tem perspectiva de novos produtos com essa GeoQuest, com esse novo formato da GeoQuest, se é que eu posso chamar assim? Sim. Na verdade, até o Cristiano pode comentar, voltando um pouco no passado, nos anos 90 já o grupo já estava procurando essa diversificação, mas mais na parte de pré-moldado, né, Cristiano? Isso, foi. E nos anos 90, com a primeira grande esforço do grupo para que nós deixássemos de ser monoproduto, e esses primeiros avanços foram em alguns pré-fabricados, uns pré-moldados especiais, né? Que eram uma solução com arcos de concreto pré-fabricado, muito esbeltos, de muito pouca espessura, triarticulados, eram articulados no topo e duas rótulas na base, a base era uma sapata, e esses arcos iam ser aterrados pela de fora para fazer uma passagem superior e um túnel construído, né, por baixo. Esse talvez tenha sido o exemplo de diversificação mais bem sucedido no mundo, tem talvez milhares de estruturas desse tipo, que nós chamamos de TechSpan. No Brasil temos 2 ou 3 aqui em São Paulo. Nós não evoluímos muito e começamos a olhar para outros tipos de diversificação, porque no Brasil a indústria do pré-moldado é uma coisa muito complicada. O Brasil é o único país do mundo onde você fabrica uma viga de ponte ou viga de um viaduto ao pé da obra. Não tem outro país no mundo. Isso porque tem uma questão tributária que complica a vida do pré-moldado no país. Se você fabricar numa indústria o pré-moldado, como deve ser, né, com todos os controles de cura e qualidade, você vai transportar para a obra, você tem um tratamento tributário diferente de você fabricar junto da obra, que você é um prestador de serviço e não um vendedor de viga. Então, eu acho que talvez com a reforma tributária isso vai mudar. Eu acho que é um grande horizonte para a indústria de pré-moldados no país. E talvez a gente volte para algumas aplicações de pré-moldado, inclusive a fabricação dos painéis de terra armada, que hoje ainda são fabricados junto da obra, passem a ser fabricados em indústrias, num ambiente muito mais controlado, de qualidade. Alguns clientes fazem, né? Mas quando a proximidade da obra está perto de um pré-fabricador, né? Uma indústria pré-moldada. Do contrário, até por uma questão de dimensão do país, né? Extensão territorial, depois de um raio de 300 quilômetros é difícil você ficar transportando os painéis. Então, acaba sendo uma prática mais comum fazer na obra. E o geossintético, complementando aí a parte de diversificação, a gente tem a parte, não só as geotiras, que a gente falou muito já ao longo dessa nossa conversa, mas as geogrelhas. As geogrelhas a gente já usa ela para os muros verdes, né? Então é um material também que permite mais tolerante a solos mais finos. Quando a gente fala de tira, seja ela sintética ou metálica, você tem que trabalhar um material mais granular. E já a geogrelha ela acaba sendo mais tolerante a esses materiais finos, porque a grande parte do país nosso tem material fino, né? Então, inclusive a norma brasileira, a nova, né, de solo reforçado, 16920, trata muito bem isso, né? E eu acho que abriu portas para tolerar esses materiais, né, finos. Teve uma contribuição enorme lá do professor Maurício Elich,
Leonardo Becker, que trataram esse tema. Acho que o Cristiano foi voz ativa lá dentro do comitê. E que realmente abre esse horizonte de poder trabalhar muitas vezes onde não era possível, porque tinha que buscar um material muito longe, por ser granular e tal. Você trabalha com a geogrelha, já é mais versátil nesse sentido. Você pode usar um material mais fino. Não é dizer que você pode usar qualquer material. O pessoal, quando fala, então... não, tem que tomar cuidado, né? Porque pode dar problema. Mas é um avanço. Então, a gente aposta muito nesse tipo de geossintético. Mas, aproveitando o gancho, né, já que você falou de norma brasileira, na visão de vocês, há algo na norma de solo reforçado que poderia ser revista, reavaliada? Porque vocês têm uma penetração em outros países, principalmente, como você mesmo falou, Bruno, América Central, Sul, e aí comparando os usos e costumes, há algo na nossa norma que poderia ser reavaliada? Sim. Primeiro, eu quero dizer que foi um grande avanço essa última norma 16.920, que levou quase 5 anos para ser elaborada. Eu acho que ela se tornou uma norma bem mais abrangente e bem mais inclusiva, e ela trata de diversos tipos de reforço, diversos tipos de paramento, de geogrelha, tiras metálicas. Ela trata também num capítulo à parte, a parte 2 de solo grampeado. Então, acho que foi um grande avanço. Se há algumas coisas ainda que ficaram por melhorar, acho que sim. Acho que devemos, talvez, no ano que vem, já estar em tempo de fazer a primeira revisão. Já temos com 5 anos, né? A norma é de 21. E se eu fosse apontar dois pontos assim que eu acho que mereçam atenção para a próxima revisão. Um é a adoção de coeficientes de segurança parciais, né, e dimensionamento pelos métodos de LRFD, que é o que se usa hoje na ASTO e em normas europeias, em que você aplica para cada parâmetro de reforço, você aplica coeficientes de segurança individualizados, né, de acordo com a segurança que você tem sobre a certeza daquele parâmetro. Você aplica também sobre os esforços fatores majoradores diferenciados, dependendo da confiança que você tem. Por exemplo, uma sobrecarga ferroviária, ela é muito mais bem conhecida do que uma sobrecarga rodoviária, porque o trem passa sempre no mesmo local, ele tem sempre o mesmo peso. Então, você pode trabalhar com um fator majorador menor para as sobrecargas ferroviárias. Então, esse método eu acho que é um avanço, e você aplicando esses fatores minoradores nos parâmetros resistentes e fatores majoradores nas sobrecargas, você vai ter um fator de segurança no final muito menor, que é praticamente quase que um fator de segurança pela estatística e a incerteza. Hoje, na norma atual, a gente ainda privilegia o fator de segurança global, né? E você não aplica nenhuma majoração e nenhuma minoração, e trabalha com, sei lá, na ruptura dos reforços com 1,5 e acho que isso é um avanço. Outra coisa também que eu acho que merece um olhar na próxima revisão é o estado limite de serviço, principalmente quando se trabalha com geogrelhas e geotiras, em que você tem alongamentos maiores quando em serviço, para você poder dimensionar não pela ruptura do reforço, e sim pela deformação. Então, sim para limitar as deformações do paramento. Como eu disse, isso é muito menos nítido se você tiver um paramento em tela eletrosoldada com pedra, você não percebe uma deformação, ainda mais se você tiver um abatimento no paramento não verticalizado, um pequeno abatimento 1/10. Agora, no caso de paramentos verticalizados com placas pré-moldadas, e mesmo no caso de muros de blocos, essas deformações aparecem muito. E no muro de blocos essas deformações são perigosas porque podem abrir juntas e a conexão do reforço com os blocos é por atrito. Então, há que se ter um cuidado e ter um dimensionamento pelo estado limite de serviço que garanta a limitação de deformações horizontais. Acho que isso vai ficar para a próxima norma, espero estar com disposição para participar ainda. Aproveitando que você está falando de fator de segurança, né?
me veio aqui na cabeça agora uma pergunta que é assim, toda vez que a gente roda uma estabilidade, o solo, né, a gente sabe se o parâmetro é muito bom, o fator de segurança vai lá em cima. Se o parâmetro do solo for ruim, vai lá embaixo. E aí, eu me deparo com, assim, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muito hábito de projetar só com o quê? Sondagem, com ESPT. Claro que quando a gente vai para barragens, quando a gente vai para estruturas mais pesadas, a gente consegue pedir ensaios. Mas eu brinco que na geotecnia urbana, a gente tem muito essa cultura, né, de só fazer NSPT. Então, assim, como que vocês têm alguma recomendação? Vocês costumam adotar alguns parâmetros de acordo com a região? Como que vocês, né, lidam ou recomendam isso? Eu acho que o SPT é uma ferramenta amplamente usada e que, se bem aplicada... acho que o pior do SPT das sondagens da percussão é a confiabilidade em quem executa, né? Eu já vi casos de, no mesmo local, uma empresa faz diferença de metros. Acontece muito. E são perfis de sondagem completamente diferentes. Às vezes a gente tem, né, avaliado, assim, terrenos com 4 campanhas. Você pede uma, pede assim, às vezes você precisa de 4 campanhas para você entender um pouco como que é, né? Principalmente quando você está indo em regiões um pouco desconhecidas. Mas eu acho que, havendo uma empresa que faça o trabalho de maneira séria e tal, o NSPT pode te dar muita informação. É claro que essa informação tem que ser tratada com prudência, né? Então, se você quiser ser mais ousado, eu concordo com você que você tem que ir para campanhas de ensaios mais sofisticados e talvez VN-teste ou fazer alguma coisa que tirar amostras indeformadas. Mas, de uma maneira geral, se você não tiver... Se for uma obra convencional, o NSPT resolve muito bem. Claro que uma campanha com uma orientada, para que você possa traçar um perfil, não é? De 2 furos, né? E feito por uma empresa confiável. Né? Mas é assustador. A gente se depara com demandas de clientes que ligam na empresa pedindo um milagre. Nem sondagem tem. Né? Tem um geométrico e ele quer uma proposta, não tem como fazer, né? Não tem milagre. E a gente recua, né? Porque não dá. Porque no final nós vamos ter que fazer aquele dimensionamento, projetar, recolher RT, né? Sim. E se não tiver o mínimo, né, não tem como fazer. E tem gente que faz, a gente sabe que tem gente que avança sem sondagem e faz. Medo. É surreal, mas acontece. Medo. Recentemente e tristemente tivemos um caso de uma ruptura de uma contenção em Simões Filho, inclusive está circulando em toda a rede nacional. Né? Não é escopo nosso apontar se foi erro de execução, mas, por exemplo, lá nós temos um solo de massa P expansivo. Né? Eu vi. Você viu, né? A questão dos filitos. E um dos pontos que está sendo pauta é se a solução adotada foi a melhor. Então, eu até aproveito para perguntar para você, Bruno, e para o Cristiano, considerando essa heterogeneidade geotécnica que temos no Brasil, né? Há casos que vocês não recomendam o produto de vocês, até querendo uma resposta imparcial mesmo. Sim, vários. Porque nós somos os primeiros a levantar a mão e dizer que não vai funcionar. Porque no final queima a imagem da solução. Legal da sua parte, Bruno. Não, mas tem que ser assim. Tem que tratar. Acho que o aspecto técnico tem que prevalecer acima de tudo. Depois a gente fala da parte comercial, mas se você não resolve a parte técnica, vai sair um desastre, né? Não adianta ser o mais barato. Você tem que tecnicamente resolver o problema. E às vezes, tecnicamente falando, a melhor técnica não vai ser a mais barata. E o cliente não quer escutar isso. Mas tem hora que ele vai ter que escutar e vai ter que fazer. Do contrário, ele vai ter que procurar um outro lugar para fazer. Você tem que saber dizer não, né? Exato. E a gente tem dito não para muitas coisas por conta disso. E também por conta da sondagem. Por exemplo, não tem uma sondagem, eu não tenho como te dar a proposta. Mas em quais casos você não recomenda, por exemplo, o uso das geotiras? É como o Cristiano falou, quando você tem contos portantes, você tem uma restrição de deformações, muros de britagem, a gente ainda está sendo um pouco muros de britagem reticente. a gente está sendo prudente porque, em geral, existe a estrutura da moega que é construída a centímetros da parede. Então, muro de 30 metros, você tem uma tolerância muito baixa à deformação horizontal. E se você
tiver uma deformação e a sua estrutura tocar na estrutura da moega, transferir carga, aí é um desastre, né? Porque a estrutura da moega não foi projetada para isso. Então, nós temos sido um pouco prudentes, mas temos visto casos de empresas do Fora grupo daqui, sim. e com sucesso, né? Tenho visto também uma coisa que eu vi numa palestra recente do Portelinha e que eu já tinha visto ser feito, que é uma coisa que limita deformações horizontais em muros de grande altura, que é o reforço secundário. É um reforço que você tem as duas camadas de reforço e você aplica um reforço não tão longo, mais curto um pouco, que não é conectado ao paramento. Ele tem uma função de simplesmente de diminuir deformações horizontais e funciona. Eu vi casos de medições em que obras em que trechos foram feitas com reforço secundário, intermediário, não conectado ao paramento, e o trecho da obra feito sem esse reforço, com a mesma altura, mesmo material de aterro e tudo, e há diferença nas medições. Então, eu acho que o reforço secundário é uma coisa a ser considerada e que permite que você avance com mais tranquilidade nos muros de grande altura com geotira. E algum case de insucesso que vocês trazem na bagagem geotécnica de vocês ou não? Sim, sim. Eu diria que eu vou lhe dizer aqui 2 casos que eu me recordo. Um deles é uma coisa que a gente sempre está preocupado, é quando você faz, por exemplo, a rampa de acesso a um viaduto e você passa em cima de uma adutora. E quando é uma adutora de água sob pressão, então é pior ainda, né? Sempre que acontece isso, a gente recomenda que ou seja desviado, ou seja envelopado, faz um invólucro grande de concreto armado e tal, e aquela adutora fica lá dentro, né? Em um caso, eu não tenho exatamente a cidade nem o local, mas foi em Minas, em que foi feito essa adutora, ela implanta, ela estava enviesada em relação à rampa, e no trecho onde a adutora pegava a rampa de maior altura, ali houve o envelopamento não foi feito pelo empreiteiro. E naquele trecho onde a altura era maior, havia uma diferença de pressão vertical ali sobre a tubulação. Quando ela saía da rampa de acesso, você já não tinha mais carga, e ali houve uma trinca importante na adutora, que começou a haver um vazamento d'água importante e rapidamente houve um desmonte hidráulico. A terra armada é feita com material arenoso e aquilo ruiu por uma questão de água interna não prevista, né? Isso é uma coisa que sempre nos preocupa e a gente sempre tem o cuidado de verificar se não só está no projeto, como também foi feito, foi executada. Outra que eu me lembro, uma outra coisa que também nos dá, essa foi em Santa Catarina, nos dá sempre, nos obriga muito a atenção, é quando você tem uma rampa de acesso e a extremidade da rampa de acesso junto ao encontro, ela está próxima do bloco de fundação do pilar da estrutura, né? Em geral, esses blocos são sob estacas, fundação profunda, e você chega com a rampa e você tem que ter o cuidado no projeto de jamais ficar na projeção do bloco. Senão você tem um ponto duro ali, em que o paramento não pode descer, mas o aterro atrás do paramento ele recalca. Isso vai gerar esforços adicionais nas conexões do reforço com o paramento, porque o paramento não pode descer, ele está preso. E isso pode levar a uma ruptura localizada e que acaba sendo uma ruptura progressiva. Nesse caso, uma extremidade, a obra era esconsa, uma extremidade estava pisando ainda no bloco, porque o bloco não era esconso, e isso não foi notado no projeto, não foi notado na execução, e quando a obra foi concluída, a gente começou a ver que havia aberturas importantes na junta naquele canto. Inicialmente, nós monitoramos para ver a evolução desse movimento vertical, né, e movimento de abertura. E, felizmente, notamos que a coisa estava estabilizando.
E depois de um certo tempo monitorando e a obra, a situação estabilizada, foi feita a reparação nas placas do paramento, fechamento das juntas, porque elas abriram muito, e implantamos drenos tipo barbacãs e tal, porque quando você fecha a junta, você fecha um elemento de drenagem do paramento, porque o paramento drena pela junta. Sorte não evoluiu para uma ruptura, poderia ter evoluído para uma ruptura localizada na conexão. E para nós é um alerta de que nós nunca podemos diminuir essa questão desse problema que nós chamamos de ponto duro, né? De ter uma parte do muro assentado sobre fundação direta e outra parte em cima de um bloco de fundação, né? Se esse muro de terra armada começar a deformar, tem como você reforçar ele com a própria terra armada ou não? Não, aí não, né? Aí é só... Nós temos alguns procedimentos de reforço de muro. Nós temos procedimentos para... Por exemplo, nós já estamos chegando a um estágio em que nós temos obras de mais de 50 anos. Então, obras de 50 anos, teoricamente, mereceriam uma investigação para saber o estado da corrosão das armaduras, né? Temos feito em poucas obras isso. Chegamos chama de exumar, né? Exumar alguns pedaços de armadura para ver como é que está a corrosão está se comportando dentro do que foi previsto. E há casos também, por exemplo, como em obras de mineração, em que o cliente dimensionou a estrutura para uma sobrecarga de um veículo gigantesco daqueles fora de estrada, e no ano seguinte lançaram um novo veículo que é mais pesado ainda, né? E ele nos pede para a gente reavaliar. A roda já tem, quando eu ia lá, a roda já era do meu tamanho, consegue ser 2 vezes. Aí pede para reavaliar a segurança da estrutura, e a gente fala, olha, você tem que escolher, ou a obra que foi dimensionada para durar 30 anos, vai durar 20, 25, ou então nós vamos ter que reforçar. E tem maneira de reforçar. A mais evidente é você inserir grampos. Você perfura em locais onde você não tem reforço e insere grampos, e com isso você acrescenta capacidade à estrutura de solo reforçado. Né? São 50 anos, então a empresa já caminha para os 2 milhões de metros quadrados de paramento em acervo técnico do CREA aqui no Brasil. E realmente tem muita obra, então é impossível se dizer que não teve caso de insucesso. Teve, obviamente, e a gente tem que remediar, então tem muita experiência nisso. E tomar cuidado de como não fazer, né? Evitar problema. Então isso a gente acabou aprendendo aí ao longo desses 50 anos. Nós temos uma obra aqui muito emblemática para nós, aqui é uma pista de taxiamento do aeroporto de Congonhas. Ela era muito visível até pouco tempo, agora tem uma era cobrindo a obra, mas fica ali perto da Avenida dos Bandeirantes, né? Sim. E essa obra foi construída em 82, né? Então ela já tem mais de 40 anos, 45 anos. E é uma obra que daqui a pouco merece uma investigação. Essa obra foi muito interessante porque ela foi construída sobre uma região de solos bastante compressíveis, né? E embora a terra armada fosse uma solução com paramento flexível capaz de absorver até uma certa grandeza de recalques diferenciais, assim mesmo, essa avaliação de recalques foi feita nessa obra, isso há 40 anos, pelo IPT, e o IPT previu recalques da ordem de 40 a 50 centímetros totais, recalques diferenciais da ordem de 1 para 150, que se manifestaram. Isso foi medido e monitorado e se manifestou. E a obra foi capaz de absorver, com a sua flexibilidade do paramento, que são placas que têm uma capacidade de mobilidade, né, entre si, e ela tem essa capacidade de até um certo limite absorver deformações diferenciais. E essa obra está lá até hoje, e eu acho que daqui a pouco merece a gente propor à Infraero uma investigação para saber o estado de corrosão das armaduras. Mas, normalmente, nos casos em que a gente tem tido acesso às armaduras, a evolução da corrosão tem sido menor do que o esperado. Em algumas obras de muita importância, obras de grande porte, de grande altura, como essa obra da S11D lá para Vale, em Carajás,
com 33 metros de altura, nós instalamos na parte inferior da obra alguns testemunhos. Marcamos qual é a placa que tem o testemunho e você... ali a placa de concreto tem uma espessura muito pequena, você quebra com um martelo e extrai com o macaco, você extrai a peça. Essa peça foi pesada inicialmente e depois ela é lavada e pesada novamente. Pela diferença de peso, dá para você obter a perda de material e avaliar o estado de avanço da corrosão e comparar com o que foi previsto em projeto. E nos casos que a gente tem feito, a evolução da corrosão tem se mostrado dentro do previsto. Né? Ótimo. Essa obra é bem emblemática dos 3 anos que eu estou lá, foi a maior que eu já tive contato aí até agora. E fora a altura, que realmente são 33 metros na vertical, a prumo, né? São cargas excepcionais, de fora de estrada, de mais de 500 toneladas. Uau. Então, uma obra bem desafiadora. Dentro do grupo, a gente tem o que a gente chama de peer review, que você faz uma revisão dentro de um par ou de uma outra empresa. No caso, a gente mandou lá na central, lá na França, para fazer esse double check. Verificar se o que a gente estava fazendo em projeto estava de acordo. Isso sempre em sintonia com o consultor da obra. Né? Então, foi um trabalho muito bacana. Acho que minha última pergunta aqui seria, antes que o Thiago me corte, para quem quer conhecer mais sobre Terra Armada, eu digo para quem, assim, é claro que no meio geotécnico todo mundo conhece, mas a gente tem que pensar nos mais novos, em quem está chegando agora, em quem aí o Thiago, a gente focou aí por um tempo enquanto eu estava na BMS, que confunde muito, né, Terra Armada com Terra Mesh, então assim, para quem quiser conhecer um pouco mais... né? Exatamente. Nossa, eu nem sei o nome de todos, mas temos muitas, graças a Deus. Se existe um acervo, existe algum material ou algum contato com vocês direto? Sim. Como que funciona? É só fazer contato com a gente. Na verdade, a gente trata de uma forma técnica o tema Terra Armada, solo reforçado, né? Acho que a palavra correta é solo reforçado. Isso, a gente tem um acervo lá, tem materiais técnicos muito interessantes. Quem tiver interesse em apresentações, a gente disponibiliza isso com o maior prazer. Para quem fizer contato, é só entrar no nosso site ou fazer contato pelo WhatsApp e podemos ir até os interessados. Direto, só entrar em contato de GeoQuest. Exato. Fica muito nítido para mim e para a Mari que o Cristiano, ele representa bem a história da GeoQuest da Terra Armada, né? Não que você seja velho, tá, Cristiano? Experiente, idade de ouro aí, né? E o Bruno, ele representa o presente e o futuro. Olhando para trás, Bruno, e olhando para o futuro, o que é que você entende como desafios aí nessa sua gestão? Porque hoje você é o cara que representa a GeoQuest no Brasil, né? Outrora, quando o pai do Cristiano chegou, protagonizou, fundou a empresa e o Cristiano soube também alimentar esse legado, deixou um registro histórico bem interessante. Mas olhando para o futuro, que desafios você vê aí na sua gestão? O desafio é seguir sendo essa referência, né, desse pioneirismo que a empresa trouxe para o mercado, né? Não se falava em solo reforçado quando ela chegou no país, nem na América Latina. Então, esse pioneirismo, a gente continua nessa vanguarda de pesquisa, desenvolvimento. Aqui o desafio nosso local é conseguir entender melhor o comportamento desses solos mais finos. Eu acho que o professor Gregório tem orientado muito trabalho interessante nesse tema. Eu acho que tem contribuído muito, mas a gente está ainda trabalhando nisso e fazendo algumas pesquisas nesse sentido para poder ter mais confiança na questão do aterro, que a gente sempre foi muito mais para o lado granular, né? E agora a gente está encarando esses solos com maior teor de finos, então é realmente um desafio. E eu vejo muito o geossintético por conta também da sustentabilidade, né? A gente faz parte de um grupo controlador muito grande, que é o Grupo Vinci. A Vinci preza muito pela questão sustentável e as soluções nossas estão cada vez mais chegando nesse nível de sustentabilidade, muros verdes, onde você tem maior possibilidade de fazer aquela pegada de carbono, você consegue transmitir isso para o cliente. Alguns clientes já estão olhando isso de uma forma importante. O geossintético veio para isso, realmente é muito mais fácil de você transportar. Você vai fazer uma rampa de acesso de viaduto no norte do país. Muitas vezes, se for fazer em tira metálica, você precisa transportar carretas e carretas de tira metálica. Verdade. E muitas vezes, essa mesma quantidade de reforço, se você traduzir isso ao geossintético, você leva em uma carreta. Então, tem uma facilidade muito grande no transporte, na instalação. Então, tudo isso eu vejo como uma tendência, porque a indústria
Nós estamos uma escassez enorme de mão de obra, um apagão de mão de obra. Então, a tendência é que a gente passe a industrializar cada vez mais as estruturas, a construção civil em geral, como já é nos países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, e vai chegar também aqui no Brasil, né? Pela essa falta de mão de obra qualificada para fazer. Então, e o solo reforçado tem muito a ver com isso, né? O geossintético em geral tem muito a ver com isso para trazer essa facilidade durante o processo construtivo de instalação. Então, eu vejo esse futuro já próximo, né? Mas com muito desafio, né? Os próprios polímeros, né? Você tem aí o PVA, materiais que se deformam menos, mais resistentes que o poliéster, e isso também está sendo tratado, né, do grupo. Geotiras de mais aderência, para você ter uma melhor aderência com o aterro, para você permitir tolerância de materiais mais finos, enfim. Uma série de pesquisas que a gente está fazendo e está aplicando. Outra parte de sustentabilidade em relação aos painéis de concreto, você tirar a armadura metálica convencional e colocar fibra sintética para reforço de concreto, você deixa o painel mais leve, mais resistente. Então, várias frentes aí a gente tem trabalhado para poder, daqui para frente, oferecer para o cliente algo mais rápido e com melhor qualidade. Antes da Mari finalizar, né? Tem um ponto que eu lembrei aqui com relação à norma, considerando esse desafio que temos de vencer grandes alturas, britadores com 60, 65 metros, etc. Talvez um ponto que caiba uma reflexão de revisar a norma é não ficar apenas no fator de segurança, para de repente trazer ali uma sugestão de deslocamentos admissíveis. Exatamente. Né? Porque hoje não é só o fator de segurança que governa a estabilidade, né? Não. Isso. É a funcionalidade da obra, né? Você pode estar seguro quanto à rotura, mas a obra deixa de ser funcional porque ela tem deformações excessivas, né? Sim. E cada vez mais a gente tem essa demanda dos clientes por conta de alturas, né? Vencer alturas que antes não eram tão comuns aqui. Pela escassez também dos terrenos, você não tem mais terreno onde construir. Não tem. E aí ou você vai para um lado onde o terreno é um solo muito ruim, né? É um solo mole e tal, e aí você tem que reforçar isso, ou você tem um desnível muito grande que você tem que vencer. Então, entra muito... Eu acho que aqui o recado que fica para o pessoal que quer seguir a área, né? Geotecnia, vai ter muito trabalho. Legal. Porque quando você fala de entrar... Antes era barato um terreno em qualquer lugar, agora já não é. E os terrenos que estão disponíveis, muitos deles, a maioria deles, são terrenos complicados de trabalhar do ponto de vista geotécnico. Então, eu acho que o mercado para a geotecnia só tende a aumentar. Além da mineração, né? A mineração também. A empresa viu a mineração com bons olhos a partir dos anos 90. Principalmente nos países que a atividade mineira é mais forte, né? Então, digamos, não só Brasil, mas Peru, Chile, Canadá, África do Sul e Austrália. E a partir daí foi onde realmente o pessoal da mineração entendeu que a terra armada era uma solução muito interessante para muros de britagem, que você precisa de alturas superiores a 20 metros, paramentos verticalizados, e ela começou a ser muito aceita. A gente tem vários casos de obra no Brasil de grande altura, acima de 20 metros, a partir dos anos 90. Hoje são mais de 50, ou talvez mais, né, Cristiano? Tem mais de 50 já. Um acervo de mais de 50 obras de muros de britagem de grande altura aqui no país, feito por nós. O último deles, como a gente já comentou, é da S11 dele, 33 metros. Mas houveram vários, né? E isso aconteceu realmente a partir dos anos 90. Esse olhar mais... com maior cuidado para o setor mineiro, né, de mineração. E também por conta disso, né, que eles precisam de altura para fazer os britadores, né, precisam de verticalidade, e a solução é ideal para isso. Legal. Pessoal, infelizmente, estamos chegando aqui ao final. Eu queria muito agradecer Cristiano, Bruno, pela clareza, né, de tudo que vocês expuseram aqui pra gente. Acho que foi muito legal, aprendi algumas coisas. Eu também aprendi muito. Né? Queria agradecer demais, Thiago, pelo convite. Você sabe o quanto eu queria estar aqui, o quanto eu gosto disso, o quanto eu gosto dessas conversas, dessas trocas técnicas. Eu acho que elas são muito enriquecedoras para o nosso meio. E celebrando aqui a nossa parceria, que espero que começou na época que eu era diretora da BMS, do Núcleo Jovem. Espero que ela dure aí por um bom tempo. Então, muito obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos. Bruno, Cristiano, vocês têm aí algum conselho para os jovens? O Bruno fez um comentário que, na minha visão, é bem interessante. Você trabalhou aí durante mais de 20 anos em uma empresa, né, de ir para a GeoQuest, e é impressionante, né, porque essa geração, às vezes, mais jovem, fica 2, 3 meses no emprego, aí não dá muito certo. Você e o Cristiano dariam algum conselho para fecharmos aí com chave de ouro?
Eu daria, assim, o conselho a essa geração nova, até meus filhos, né, de ter paciência para as coisas, né? A coisa não acontece do dia para a noite, né? Eu tenho aí 25 anos de carreira, e realmente tudo tem seu tempo, né? Não tem como você entrar de estagiário e querer ser diretor do dia para a noite. Isso leva um tempo. Eu acho que essa geração nova, mais imediatista, tem sido mais complicado de entender essa dinâmica. E realmente o conselho que eu dou é se especializem, estudem. Eu acho que hoje eu adoro estudar, até hoje eu continuo estudando cada vez mais. Esse tipo de contato aqui dá um conhecimento todo dia enriquecedor. Então eu acho que ter cabeça aberta, eu acho que é o primeiro passo, assim, você realmente estudar e ir a fundo no que você quer. Eu acho que é isso. E ter paciência. Eu acho que a palavra paciência é algo que a geração nova precisa aprender. Com certeza. Eu queria primeiro agradecer a Geotecnia Brasil pela oportunidade de estar aqui hoje. Um prazer. E queria dizer que eu admiro demais esse trabalho que é um link entre os consultores, as empresas de engenharia, as empresas executoras, né? E também a academia, né? Em torno do tema da geotecnia. Então, o trabalho que vocês fazem é magnífico. A outra coisa sobre a questão, eu não sou muito de dar conselhos, mas o Bruno fala em paciência, eu falaria de prudência. Eu acho que hoje eu tenho um certo receio. As ferramentas numéricas estão muito avançadas e o papel aceita tudo. E eu tenho muito receio da falta da intuição, a falta do... Eu aconselharia ao pessoal mais jovem a se aproximar de essa palavra que você usou, algum mentor, algum mentor que tenha esses anos de experiência. E a outra coisa é isso, é prudência e não sejam ousados além do limite, né? Eu lembro sempre de uma coisa que meu pai me dizia, que os médicos, quando erram, matam no varejo. É um de cada vez. Os engenheiros matam por atacado. Então, nós temos que ser prudentes. Temos a obrigação de ser prudentes. Pessoal, então fica aqui mais um capítulo da nossa segunda temporada do GBcast. A gente se vê na próxima. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.